nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a dinâmica e os ciclos da Terra. O sistema Terra. Então, a interligação global entre ar, água, rochas, solo e vida é de fundamental importância para o meio ambiente. Assim, numa perspectiva holística e sistêmica, nós assumimos a Terra como um sistema fechado. O que é um sistema fechado? É um sistema que troca energia, mas não troca matéria com seus vizinhos. E esse sistema fechado, o planeta, por sua vez, é composto por sistemas abertos, ou subsistemas, que interagem e afetam de muitas maneiras uns aos outros. Os sistemas abertos, os principais sistemas abertos da Terra são, então, a atmosfera, que é uma mistura de gases com predomínio de nitrogênio, oxigênio, argônio, dióxido de carbono, vapor de água, que circunda a Terra. A hidrosfera, que compreende a totalidade das águas da Terra, oceanos, lagos, rios, águas subterrâneas, neve, gelo, vapor de água, etc. A biosfera, que inclui todos os organismos, bem como qualquer material orgânico ainda não decomposto. E a litosfera, que é a terra sólida, a parte sólida da Terra, rochas, mantos de intemperismo, solos. E, além destas, o manto e o núcleo. Cada um desses 4 subsistemas pode ser dividido em unidades de estudo menores, mais manejáveis. Cada parte, cada sistema pode ser estudado separadamente, mas cada um é mais ou menos dependente dos demais. Essas partes ou sistemas interagem dinamicamente. As interações entre esses sistemas, trocando e reciclando energia e matéria entre si, resultam em um planeta dinamicamente mutável e estável. Na figura, podemos observar quais e como se dão algumas dessas interações, a partir das camadas mais externas do globo terrestre. Então vejamos, o que esse autor que fez a figura está chamando de sistema do clima, seria o mecanismo do clima, ele envolve troca de massa e, por exemplo, a água e a energia, o calor entre a atmosfera e a hidrosfera, mas também tem interações com a litosfera, como os gases que são exalados pelos vulcões e os materiais da erosão. E com os organismos vivos, a biosfera, que ocupam parte da atmosfera, da hidrosfera e da litosfera. Além deste, esse autor reconhece também aquilo que nós chamamos do sistema das placas tectônicas. Então, esse movimento da litosfera sobre as porções do manto, que a gente chama também de astenosfera, né? Então, esse movimento que produz a dinâmica da Terra é o sistema ou o mecanismo das placas tectônicas. E mais profundamente na estrutura da Terra, as interações entre as duas partes do núcleo da Terra produzem o que a gente chama de mecanismo do geodínamo, que é responsável pelo campo magnético terrestre. Nesse contexto, o planeta e a vida estão intimamente ligados e articulados. Eles agem harmonicamente, pelo menos até agora. Então, a atmosfera é uma construção biológica e a litosfera e a hidrosfera também fazem parte desse sistema harmônico. Então, as 3 camadas da Terra e a biosfera formam um complexo sistema que se comporta como um organismo, dotado da capacidade de manter o planeta adequado à vida. É o nome de uma teoria, a teoria do funcionamento da Terra, que foi anunciada pela primeira vez por James Lovelock, um inglês. A Terra, então, nessa teoria, nessa perspectiva, a Terra teria a capacidade de se manter em equilíbrio a despeito de intensas perturbações, que é a capacidade de homeostase, de se manter equilibrada. A interação entre os sistemas terrestres, núcleo, manto, litosfera, com a biosfera, a hidrosfera e a atmosfera, gera processos e produtos que compõem os ciclos terrestres. Vejam que os ciclos são as trocas de energia e matéria que acontecem entre os sistemas.
Um dos maiores desafios da abordagem sistêmica da Terra é o entendimento das interações dinâmicas entre todos os sistemas abertos relevantes, para que se possam predizer as respostas que qualquer parte do sistema dará quando uma parte é perturbada. Do ponto de vista ambiental, o significado da interligação entre sistemas é óbvio. Quando atividades humanas produzem mudanças em uma parte da Terra, do sistema Terra, os seus efeitos, geralmente não previstos antecipadamente, serão, por fim, sentidos em outra parte. Por exemplo, quando agrotóxicos são usados nas plantações de algodão do Mato Grosso, eles podem ser carreados pelas águas do rio Paraguai e Prata para o mar, quando podem então ser ingeridos e armazenados nos peixes por bioacumulação. Os peixes podem ser então pescados e vendidos em uma outra parte do planeta, onde eles vão ser ingeridos, e assim os agrotóxicos eles podem terminar no leite dos bebês amamentados num lugar muito distante do Mato Grosso. Tais processos podem levar um tempo muito grande para ocorrer, e por isso têm sido desconsiderados no passado e ainda no presente. Então, matéria e energia fluem de um sistema para o outro, mas os sistemas não se modificam substancialmente. Por que os sistemas permanecem estáveis se a matéria na Terra está sendo constantemente transferida de um sistema aberto para outro? Por que a composição da atmosfera é aproximadamente constante por tanto tempo? Por que o mar não se torna mais salgado ou mais doce ao longo do tempo? Por que rochas de 2 bilhões de anos possuem a mesma composição de rochas formadas há apenas 2 milhões? Bom, os tempos são muito grandes, né, gente? Mas são bem diferentes. 1 bilhão de anos é uma coisa, 1 milhão de anos é outra coisa. As respostas para essas questões são a mesma. Vários dos processos naturais da Terra seguem trajetórias cíclicas que são estabelecidas por mecanismos de retroalimentação. A matéria e a energia fluem de um sistema para o outro, mas os sistemas não se modificam significativamente, porque diferentes partes dos ciclos se contrabalançam. As quantidades adicionadas se equivalem às quantidades removidas. A ciclagem e reciclagem de materiais, assim como as interações dinâmicas entre sistemas, têm se sucedido desde que a Terra foi formada e continuam atualmente. Os ciclos terrestres são de vários tipos e magnitudes. Os ciclos, eles são movimentados por energia, por mecanismos de energia interna ou externa. Quando o mecanismo é externo, é um mecanismo térmico externo, a energia solar, o ciclo mais conhecido é o ciclo da água ou hidrológico. Esse ciclo, mais conhecido de todos, ele descreve os fluxos de água entre os vários reservatórios da hidrosfera, e não vai ser detalhado aqui. O importante é dizer que a quantidade total de água no sistema hidrológico é fixa, mas podem ocorrer variações consideráveis nos reservatórios locais, tais como aqueles que causam inundações em uma área e secas em outra. É isso que nós temos experimentado nos últimos anos com as crises hídricas em várias partes do nosso país. O movimento de água no ciclo hidrológico é causado pelo calor do Sol, que leva à evaporação da água nos oceanos e superfícies continentais, a qual se seguem as demais etapas do ciclo, onde o principal local de armazenamento de água nos continentes são os solos. O solo é a caixa d'água das áreas continentais da Terra. Quando o mecanismo térmico é interno, a gente tem outra fonte de energia e a gente tem diferentes ciclos. Assim, a tectônica de placas, que é considerada um sistema na visão desse autor, ela pode ser considerada um ciclo, conhecido como tectônico ou global, onde a litosfera é produzida, transformada e reciclada. Em meio às transformações da litosfera, são formadas e transformadas as rochas que compõem as placas tectônicas.
em um conjunto de processos e produtos que nós chamamos de ciclo das rochas. Esse ciclo aí ilustrado, ele sintetiza e explica os processos de formação dos diferentes tipos de rocha da litosfera terrestre. Vamos falar de cada um deles. Vamos começar pelas rochas ígneas. Então, rochas ígneas têm a sua denominação proveniente do latim ou do grego. Ignis, em latim, significa fogo, e magma, em grego, significa mistura. São rochas que são formadas pelo resfriamento e solidificação do magma. Vejam aí no esquema do ciclo das rochas, onde que acontece esse conjunto de processos. Então, temos aí na base o magma, que é esse material como se fosse rocha derretida, que vem do interior da Terra. Esse magma, essa fusão, ele pode atingir a superfície, então nós vamos ter o vulcanismo, fenômenos vulcânicos, ou não. Esse magma pode esfriar, consolidar e formar uma rocha em profundidade, e nós vamos ter então as rochas plutônicas. Vulcanismo e plutonismo são denominações provenientes dos termos vulcano e Plutão, que na verdade são nomes dos deuses romanos do fogo e das profundezas. Então, o magma é esse material que vem do interior da Terra. E aí a gente tem a imagem, então, a imagem do magma escoando em superfície, que nós chamamos as lavas vulcânicas, e o magma que se cristaliza, se consolida em profundidade abaixo, por exemplo, de um edifício vulcânico, como a gente observa aí na figura. O magma, então, é uma fusão silicatada. O que significa isso? Ela é formada principalmente de silicatos. Por ser uma fusão e ter alta temperatura, ela é móvel. E onde é que se formam os magmas? Os magmas se formam no interior da crosta terrestre, em diferentes profundidades. As temperaturas do magma, como que elas variam? Elas variam de 600 a 1200 graus. E a viscosidade do magma? O que é a viscosidade? A viscosidade é a resistência ao movimento ou a capacidade de fluir do magma, e essa vai depender de vários fatores, como por exemplo a temperatura. Quanto mais quente o magma, menos viscoso, mais facilmente ele flui. O magma é um sistema que nós dizemos multicomponental, tem muitos componentes, e é também multifásico, porque ele tem uma fase líquida, tem fases sólidas e gasosas. O que é a fase líquida do magma? É aquela fase que contém já os agrupamentos tetraédricos de sílica e alumina que vão formar os minerais, juntamente com diversos cátions livres. As fases sólidas são os minerais que já estão se formando. E a fase gasosa é composta principalmente por vapor de água, além de dióxido de carbono, ácido clorídrico, fluorídrico, sulfúrico, etc. Então vejam só, vejam ainda nessa figura, vocês estão vendo que tem um sabonete chamado lava, né? Por que será que tem um sabonete chamado lava? Então olha do lado, tem uma rocha que é uma rocha vulcânica típica. Vocês já viram essa rocha? Muita gente já viu, chama de pedra pome, né? Olha que ela é toda furadinha. Então isso é um indicador que o magma tem muitos gases. Então o que aconteceu? Quando esse material se consolidou e se resfriou muito rapidamente, os gases escapuliram, mas permaneceram os poros, as vesículas onde esses gases estavam alojados. Então isso produz um material muito áspero. E aí, se você olhar esse sabonete americano aí, é um sabonete limpador de mãos de trabalho pesado, então porque é muito áspero. Como que vai se dar a cristalização dos minerais no magma? Bom, os minerais que se cristalizam no magma são essencialmente silicatos. E eles vão seguir uma ordem de cristalização que nós chamamos de série de Bowen. E a série de Bowen ela é composta de duas séries. Uma série que nós chamamos descontínua e uma série contínua. E os minerais vão se formando um em seguida ao outro, dependendo das condições físico-químicas, principalmente a temperatura. Então, os primeiros minerais se formam no magma, uma temperatura em torno de 1700 graus, e os últimos se formam
em temperaturas em torno de 600 graus. E vejam que vai se modificando a composição química desses minerais e também a estrutura. Vamos ver na próxima figura. Então, os silicatos são um grupo de minerais cuja estrutura consiste naquilo que nós chamamos o tetraedro de sílica. É um átomo de silício com valência 4 que coordena 4 átomos de oxigênio, resultando numa configuração tetraédrica. E esses compostos, esses tetraedros, podem se unir a outros tetraedros, levando à polimerização dos silicatos. E como que vão ser as rochas ígneas? Então, quando a gente fala em rochas, sempre temos que pensar em 3 coisas: composição, quais que são os minerais que tem na rocha, textura, qual que é o tamanho desses minerais ou o tamanho dos componentes da rocha, e estrutura, que é o arranjo dos componentes da rocha. Qual que é a composição das rochas ígneas? São minerais primários, cristalizados no magma, e por serem bem cristalizados, eles normalmente brilham, né? Como que é a textura, como que é a granulometria dessa rocha? Ela é variável, depende da profundidade de resfriamento do magma e onde que formou a rocha. Se o magma resfriou em grande profundidade, nós vamos ter minerais que tiveram mais tempo de crescer, então a rocha tem uma granulometria mais grosseira. Por outro lado, quando o resfriamento se dá em superfície, é um choque térmico, é um resfriamento muito rápido. Eu costumo dizer que se você quiser ver uma rocha se formando, esse é o único jeito. Senta na beira do vulcão e fica lá olhando. Em algumas horas, você vai ver uma rocha se formando. Então, o que acontece? É muito rápido, não dá tempo dos minerais crescerem, então a rocha vai ter uma granulometria muito fina. E como que é a estrutura das rochas ígneas? É uma estrutura maciça, é uma estrutura onde os minerais estão dispostos de forma aleatória, não há orientação, não há arranjo, então a gente chama essa estrutura de maciça. E como que nós vamos classificar as rochas ígneas? Ela é feita em função de vários critérios. Uma deles é a profundidade de formação da rocha. Então, se a rocha vai ser plutônica, hipabissal ou vulcânica. E como que a gente vai ver isso na rocha? Através da textura, se é mais grosseira ou mais fina, conforme eu acabei de explicar. E esses termos texturais são bem característicos, são ditos faneríticas para rochas grosseiras e afaníticas para rochas muito finas, e médias para as intermediárias. Também o teor de sílica ou de silício nos minerais, porque os minerais são quase todos silicatos, mas com conteúdo de silício variado. Então tem aquelas rochas que vão ter minerais muito ricos em silício que vão ser ácidas. E à medida que a quantidade de sílica ou silício nos minerais da rocha diminui, nós vamos ter sucessivamente intermediárias, básicas e ultrabásicas. Muitas vezes a gente vai ver se a rocha é básica ou ácida olhando a cor ou o teor de minerais ferromagnesianos. Porque minerais ferromagnesianos que se formam no magma são normalmente menos ricos em silício do que os minerais mais claros. E aí nós vamos ter rochas máficas, félsicas e mesocráticas. E finalmente a composição mineralógica da rocha, que não vai nos dar o nome das rochas. Quais que são as rochas ígneas mais comuns? São os granitos, os cianitos e os basaltos. Então, esse é o conjunto das rochas ígneas. Vamos falar agora das rochas sedimentares. Rochas sedimentares são rochas formadas por sedimentos. Mas o que são sedimentos? Então, são esses materiais soltos e incoerentes que nós encontramos na superfície terrestre, como, por exemplo, as areias da praia ou o barro da enxurrada, e também outros materiais oriundos da alteração das rochas pela ação dos seres vivos. Onde que as rochas sedimentares se situam no ciclo sedimentar? Então, vejam agora que a formação das rochas sedimentares segue um conjunto de etapas. Primeiro tem que existir uma rocha que vai intemperizar, depois esse material intemperizado ele vai ser transportado até um local onde ele vai acabar sendo depositado, e nesse local onde ele vai ser depositado, ele pode ser
endurecido, consolidado, virá novamente uma rocha. E a rocha formada assim é a rocha sedimentar. Olha que essa rocha a gente pode ver no tempo todo em nossa vida partes desse processo, mas a gente nunca vai conseguir ver essa rocha se formando do início ao final, diferente daquele basalto que nós ficamos na beirada do vulcão, né? Bom, então esse conjunto de etapas que leva à formação da rocha sedimentar nós chamamos de ciclo sedimentar. Ele é composto por intemperismo, erosão e transporte, deposição, soterramento e consolidação. Vejam o que acontece. Então, lá na nossa etapa primeira, por exemplo, o intemperismo é o processo de alteração das rochas. Então, ele altera as rochas física e quimicamente. Uma vez que esses materiais estão soltos, a erosão, que são movimentos superficiais de remoção de partículas, essa erosão vai carrear essas partículas. E essas partículas vão sendo transportadas de várias maneiras, pela gravidade, mas também pode ser por geleira, se a gente estiver numa condição de um clima muito frio, e por água, principalmente. Também por vento, principalmente nas regiões mais áridas e semiáridas. Até que, em determinado momento, esse agente transportador deixa de existir ou perde energia, ou atinge o seu ponto mais baixo na paisagem, nós vamos ter a deposição ou sedimentação do material. E uma vez esse material depositado e sedimentado, ele vai sendo compactado, vai sendo soterrado por outros materiais e a gente vai tendo o endurecimento ou diagênese que vão formar as rochas sedimentares. Bom, e vamos falar então de um pouquinho de cada etapa do ciclo sedimentar. Então, o intemperismo é a alteração das rochas, é a transformação. Por que acontece essa transformação? Bom, é uma busca de maior estabilidade, porque as condições onde a rocha se encontra agora são condições diferentes daquelas na qual ela se formou. Veja só, é o caso do gelo. O gelo está muito bem lá no congelador, não é? Mas se a gente tira o gelo e deixa em cima de uma superfície, o que vai acontecer? Ele já não está no seu ambiente de formação. Então, ele vai mudar, inclusive, de estado físico, passa a água, vai se liquefazer. Então, por isso que as rochas também intemperizam, porque elas buscam aqueles materiais já não estão estáveis nas condições em que eles se encontram. As condições físico-químicas são agora diferentes, então, obviamente, vai acontecer uma transformação. Bom, e como que é a natureza dessas transformações? E aí pode ser uma transformação física ou pode ser uma transformação química. A física é aquela onde ocorre só o desgaste e a fragmentação de minerais e rochas. A química é onde acontece a decomposição, a transformação dos minerais. E aí a gente usa falar que tem a biológica, mas a biológica, na verdade, são processos de natureza física ou química, só que causados exclusivamente pela ação de seres vivos. Então, muitas vezes a gente diz que tem intemperismo físico, químico e biológico, mas é bom a gente lembrar que o biológico tem natureza ou física ou química também. Quem que são os principais agentes? Quem que são os elementos importantes no intemperismo, principalmente no intemperismo químico, que é aquele que mais nos afeta? É a água. A água é um solvente universal e é um reagente. Porque a água, por exemplo, quando ela combina com CO2, como vocês estão vendo aí nessas equações, ela vai acabar formando um ácido fraco. E esse ácido fraco, atuando continuamente, dia após dia, ano após ano, sobre uma rocha ou sobre uma construção humana, vai provocar o intemperismo, a alteração desse material. Outros agentes importantes, elementos importantes, a temperatura, porque a temperatura vai influenciar a intensidade das reações químicas. A velocidade das reações aumenta com o aumento da temperatura. O oxigênio, porque o oxigênio promove a oxidação. E os organismos, claro, porque esses organismos produzem materiais da sua atividade biológica e na sua própria atividade biológica,
eles atacam, alteram as rochas. Então, olha aí, então aí a gente tem algumas ilustrações, algumas fotos de rochas do sudeste brasileiro, onde a gente observa que a rocha começa a ser colonizada por aquilo que a gente chama de líquen, que é uma simbiose de fungos e algas. São os primeiros seres vivos que se instalam sobre uma rocha. E esses seres vivos vão criando então um ambiente para que outros seres vivos, musgos, fungos, vão se instalando e produzindo metabólitos que vão contribuir na alteração dos minerais das rochas. E assim a rocha vai sendo alterada, vai formando um pouco de solo, sobre esse solo vão se desenvolvendo plantas e o intemperismo segue assim o seu caminho. E nesse caso uma transformação química principalmente. Bom, quais que são as principais reações químicas que nós temos no intemperismo químico ao qual as nossas rochas nos ambientes tropicais estão submetidas? São a oxidação, a dissolução, a hidratação, a hidrólise e a acidólise. Os produtos do intemperismo. Então, uma vez que a rocha é intemperizada, quais que são os produtos? A gente tem dois conjuntos principais. Os solutos, que são aqueles elementos que são dissolvidos na água, e os resíduos, que são minerais resistentes ou novos minerais que se formaram ali no ambiente de temperismo e que nós chamamos de minerais secundários, que são os principais minerais que nós vamos encontrar nas fases sólidas dos solos. E esses sedimentos, eles têm tamanhos diferentes, no caso dos resíduos. Eles podem ser muito pequenos, aí a gente vai dizer que eles são tamanho argila, um pouquinho maiores, silt, ainda um pouco maior areia, que é um material que já é bem familiar para a gente, e ainda mais grosseiros são os cascalhos. Aí a gente tem uma figura que mostra alguns dos agentes transportadores importantes. Então, olha só, no primeiro caso, os deslizamentos de terra que acontecem em alguns dos nossos verões muito úmidos são transporte de materiais por ação da gravidade, principalmente. Geleiras, quando se movimentam, também transportam materiais e tudo que encontram na frente. O vento também, a gente sente isso na pele muitas vezes, não é? E a água, que é o principal agente transportador de materiais da superfície terrestre. Nesse processo do transporte, o que vai acontecendo? Os fragmentos transportados, eles vão sendo trabalhados e modelados. Então, tanto o seu tamanho vai sendo reduzido, assim como a sua angularidade. Então, as partículas tendem a ficar mais arredondadas e menores. Então, uma praia de areia muito fina é um material que já foi transportado por longas distâncias, muito longas distâncias. E se a gente coloca aquela areia no microscópio, a gente vai ver que ela é toda muito arredondadinha, porque sofreu todo esse transporte. Já a praia de rio, a areia é mais angulosa. Vocês podem fazer o teste a próxima vez, coletarem o material e visualizarem. Bom, e finalmente a sedimentação ou deposição, ela vai ocorrer por redução da energia do agente transportador ou por uma reação química dos solutos que são então precipitados. E o endurecimento, a formação da rocha, ela vai se dar por processos físicos, como a compactação, ou químicos, como a sedimentação, que levam ao endurecimento dos sedimentos e formação da rocha. Bom, e como que vão ser as rochas sedimentares? Mesma coisa, composição, textura e estrutura. Qual que é a composição? São aqueles minerais que foram alterados, então são minerais secundários. Mas são também alguns minerais que são muito resistentes, como o quartzo, aquele material que a gente tem nas areias, né? Então, esses que são rolados e que vão ser muito arredondados. E outros minerais novos, neoformados. De uma forma geral, os materiais sedimentares têm pouco brilho, não tem brilho. Como que vai ser a textura? Depende do tipo de sedimento. Então, pode ser desde argilosa até cascalhenta. E a estrutura? São estruturas tipicamente sedimentares, como, por exemplo, a estratificação. Então, vejam, se nós estamos falando de sedimentos que se depositam,
Se há uma variação na composição desse sedimento, que vai resultar na variação de cor ou na variação de textura, a gente vai observar camadas. Essas camadas, então, formadas na deposição dos materiais, nós chamamos de estratificação. E as estratificações podem ser planas, como na primeira figura, mas podem ser cruzadas também, principalmente em depósitos formados pela ação do vento, os depósitos eólicos, como a gente vê na segunda figura. Uma outra estrutura ou feição que nós só vamos encontrar nas rochas sedimentares são os fósseis. O que são fósseis? São restos ou vestígios de seres vivos que foram preservados nas rochas. Por que nós só encontramos fósseis nas rochas sedimentares? Porque o organismo ele precisa ser preservado quando ele é recoberto pelo material rochoso. E as rochas sedimentares são as únicas que se formam em pressões e temperaturas ordinárias. Então, esse material orgânico ele não é imediatamente destruído. E, sendo conservado, ele vai sendo lentamente substituído por material mineral e esse tesouro, essa preciosidade da natureza, que é um registro de um ser vivo que não existe mais e que viveu há 400 milhões de anos atrás, é então conservado na rocha. Bom, como que a gente vai classificar as rochas sedimentares? Ela é feita em função do tamanho e do tipo de sedimentos. Então, os sedimentos podem ser detríticos, quando são os fragmentos, quando são as partículas. Nesse caso, nós vamos ter rochas sedimentares que nós chamamos de clásticas. Podem ser químicos, quando são solutos que se precipitam. Nesse caso, nós temos as rochas sedimentares químicas. E podem ser sedimentos orgânicos, que aí tanto faz, podem ser materiais que estavam solubilizados, dissolvidos, ou podem ser fragmentos, ou restos da atividade orgânica, como por exemplo os recifes de coral. Então, nesse caso, a gente tem as rochas sedimentares orgânicas. O último conjunto de rochas que se forma no ciclo das rochas, então, são aquelas rochas que nós chamamos de metamórficas. São rochas formadas por metamorfismo de rochas pré-existentes. Mas o que é metamorfismo? Então, o metamorfismo é uma transformação de rochas que se dá no estado sólido, sob condições de elevadas pressões e temperaturas e presença de fluidos gasosos. Vamos ver no ciclo das rochas. Então, vejam só onde está o domínio, o campo de formação das rochas metamórficas nesse ciclo das rochas. Então, são condições subsuperficiais onde há atuação mais intensa de pressões e temperaturas, que vão ser mais elevadas. Então, há uma transformação dessas rochas como se fosse uma metamorfose mesmo, por isso que nós chamamos de metamorfismo, sem que haja refusão. Porque se houver refusão, nós vamos ter novamente um magma, e aí nós vamos começar o ciclo com as rochas ígneas novamente. O metamorfismo, então, é um processo que não há decomposição das rochas, não há destruição das rochas. E vejam aí nesse diagrama os campos de existência das diferentes rochas. Então, a parte cinza são condições que não existem na Terra. Vamos olhar então a parte amarela, a parte laranja e a parte vermelha. A parte amarela é o campo de formação das rochas sedimentares. Ali está dizendo diagênese, que são os processos de consolidação das rochas sedimentares. Vejam que é um campo muito reduzido, temperaturas no máximo de 200 e poucos graus e pressões também baixas. E no oposto, no outro extremo da figura, o campo vermelho é o campo que nós chamamos de ígneo. São temperaturas ali acima de 900 graus e pressões diversas, né? Porque tem rochas ígneas que podem formar a superfície e tem rochas ígneas que se formam em profundidade. E entre esses dois nós temos o campo que nós chamamos metamórfico. Então, rochas metamórficas podem se formar em condições de temperaturas que vão de 100, 200 até 600, 800 graus e pressões que seriam equivalentes a 3 a 20 quilômetros de rochas. Então, o que essa pressão, que pressão
que pressões são essas? Então, elas podem ser tanto de esforços tectônicos como de peso de sedimentos. Então, essa figurinha aí, muito antiga, mas muito elucidativa, mostra a atuação da pressão, que pode ser uniforme, igual em todas as direções, e mais comumente ela é dirigida, porque o metamorfismo está muito relacionado a alguns locais dos movimentos das placas tectônicas. Então, quando ela é dirigida, ela é exercida numa direção ou num plano preferencial. E isso, é claro, que vai afetar os minerais que compõem as rochas. O outro agente do metamorfismo muito importante é a temperatura. A temperatura, então, ela vai promover a alteração dos minerais, e ela pode ser por esforços tectônicos, pode ser pelo peso de sedimentos, pode ser pelo calor interno da Terra, pode ser por processo de desintegração radioativa. Então, nosso mineral ali sofrendo as dificuldades com as altas temperaturas de porções mais interiores da Terra. E outro agente que a gente encontra nos ambientes metamórficos são os fluidos. Os fluidos, CO2, água e outros que estão presentes nos minerais e nas rochas, ou podem ser provenientes de câmaras magmáticas próximas a esses ambientes. Não, os fluidos, e a composição dos fluidos é principalmente vapor de água. Quais que são as transformações metamórficas, então, que nós vamos ter? Então, pensando novamente, é composição, textura e estrutura. Então, a transformação mineralógica vai consistir na alteração de minerais pré-existentes e formação de novos minerais. Então, vejam só, entram nessa câmara de elevadas pressões e temperaturas dois minerais ali que nós chamamos de labradorita e augita. Olha o que acontece com a augita na saída, já era. Ela deixa de existir, ela não é mais estável nessas condições. E formam-se novos minerais, no caso aí tremolita e epidoto, que são dois minerais que só se formam em ambientes metamórficos. A transformação pode ser textural, vai mudar a granulometria do mineral na rocha. E por que ocorre essa transformação? Porque ocorre no metamorfismo a recristalização dos minerais. Então, essa recristalização vai levar a uma modificação de tamanho e forma. Vejam que na parte A nós temos a textura de um arenito, que é uma rocha sedimentar formada por grãos de areia. Então, esses grãos de areia são arredondados. E na parte B da figura é a rocha metamórfica resultante do metamorfismo do arenito, que agora se chama quartzito. Então, houve recristalização do quartzo que formava os grãos de areia, e agora esses cristais recristalizados, eles têm um contato diferente e uma forma diferente. Então, mudou a textura da rocha. Vejam aí na amostra. Então, a gente tem uma amostra de arenito com estratificação, uma rocha sedimentar que é mais quebradiça, e quando metamorfiza vira um quartzito, que é aquela rocha que a gente usa, por exemplo, em revestimento em áreas de piscina, que não escorrega e que é muito resistente. Também o calcário, que é uma rocha sedimentar, quando metamorfizado, o produto vai ser o mármore, uma rocha metamórfica bastante diferente. Então, por exemplo, mármore a gente usa para fazer pia, para fazer revestimento em casa. Alguém já ouviu falar de fazer um revestimento de calcário? Não, né? Porque é menos resistente. Apesar que o calcário é usado nesses calçamentos aí dos calçadões, as chamadas pedras portuguesas, mas de uma forma diferente. Bom, outra transformação metamórfica é a transformação estrutural, porque no metamorfismo também vão se desenvolver algumas estruturas particulares, que nós chamamos de xistosidade e foliação gnáisica. Por quê? Nós não falamos que no metamorfismo há atuação de pressões direcionadas, dirigidas? Então, imaginem, por exemplo, aqueles minerais ali amarelos e vermelhos, de forma laminar ou alongada. Esses minerais são submetidos a uma pressão orientada, unidirecional. Eles não vão ficar resistindo à pressão, eles tendem a se orientar
na mesma direção da pressão. E aí a gente tem a formação de uma camada de minerais orientados. Isso se chama xistosidade. E às vezes a gente tem uma rocha, um conjunto de minerais que tem formas passíveis de orientação, como são as micas, e outros minerais que têm formas mais equidimensionais, não são passíveis de orientação. Então o que acontece? A gente tem uma segregação desses minerais em bandas. E nós vamos ter uma estrutura que é muito típica de uma rocha que é muito comum em todo o sudeste brasileiro e em outras partes do Brasil, que é o gneiss. E esse bandeamento, essa estrutura bandeada ou em camadas brancas e pretas, a gente chama de foliação gneíssica. Bom, o metamorfismo, como nós falamos anteriormente, ele se dá numa faixa, num intervalo de pressões e temperaturas bastante grande. E com isso, as rochas metamórficas então fecham o nosso ciclo das rochas, que é o ciclo de formação e transformação dessas porções da litosfera, que são as rochas ígneas, sedimentares e metamórficas.